Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre hidrostática, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de densidade e massa específica. Olha só, vamos dizer que tu tem, sei lá, uma batata aqui, essa batata tem uma certa massa, sei lá, tu pôs ela numa balança, tu descobriu a massa, e ela também está ocupando um certo espaço aqui, ou seja, ela tem um certo volume. A densidade dessa batata é só tu fazer o quê? Pegar a massa e dividir pelo volume. A conta para achar a densidade do objeto é só isso. Mas é interessante tentar entender o que isso significa. Olha só. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que, por exemplo, tu tem aqui 1 kg de lã e 1 kg de cocô. Qual que é a diferença entre eles? A massa dos dois é exatamente a mesma. Nos dois tu tem 1 kg. A única coisa é que o cocô ocupa menos espaço, né? Ele é mais compacto. É justamente isso que significa dizer que ele é mais denso, tá bom? Um objeto mais denso é basicamente isso, um objeto mais compacto, que a mesma massa ocupa menos espaço, as moléculas estão mais próximas. A densidade mede isso, o quão compacto é o objeto. Tu poderia ver isso fazendo a conta. Se tu fosse calcular a densidade da lã e do cocô, tu teria que pegar a massa e dividir pelo volume. Nos dois casos, tu tem a mesma massa, mas como um cocô tem menos volume, ele ocupa menos espaço, vai acabar dando maior densidade. Então é isso que a densidade significa, o quão compacto é o objeto. Como que a gente mede densidade? Olha só, qual que seria a unidade? Tu está pegando uma massa, que normalmente tu está pegando uma massa, que a gente costuma medir em quilogramas, e dividindo por um volume, que em física normalmente a gente mede em metros cúbicos. Então a unidade de densidade vai ser normalmente o quê? Quilogramas divididos por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Outra unidade que pode aparecer também, que é bem comum, normalmente é a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Daí a densidade estaria em gramas por centímetro cúbico. Como que tu converte de uma unidade para outra? É bem fácil, tá? Se ele te der a unidade em gramas por centímetro cúbico, para ter ela em quilogramas por metro cúbico é só multiplicar por 1000. E daqui para cá é o contrário, tá? É só dividir por 1000. E o que isso significa? Por exemplo, vamos dizer, tá, que eu te digo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Primeiro, se eu quiser isso em quilogramas por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Então, olha só, isso quer dizer que a água tem uma densidade de 1000 quilogramas por metro cúbico. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se tu pegar 1 metro cúbico de água, ou seja, tu pega um cubinho de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso aqui, um cubinho de 1 por 1 por 1 metro cúbico, e encher ele de água, tu vai colocar aqui 1000 quilogramas. É isso que eu estou dizendo. Tu tem 1000 quilogramas de água a cada metro cúbico. Essa aqui é a densidade da água. Tu está relacionando a massa com o volume que ela ocupa. Tá? É basicamente isso. Uma coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte, tá? Alguns livros usam densidade e massa específica com significados diferentes. Qual que é essa diferença? Primeiro eu quero deixar bem claro, tá, que nem todos os livros usam a mesma denominação, enfim, a mesma diferença. O que é mais comum de aparecer é o seguinte: normalmente, quando a gente está falando de densidade, a gente está falando de uma característica do corpo. Como assim? Quando eu for calcular a densidade, eu vou ter que. Vamos dizer que eu tenho esse objeto aqui que tem um furo no meio. Eu vou usar os dados do corpo inteiro. Eu vou pegar a massa desse objeto e dividir pelo volume que todo esse objeto está ocupando. Eu teria que usar esse volume aqui. E quando a gente fala de massa específica, normalmente a gente está falando de uma característica da substância, do material. Como assim? Quando eu fosse calcular a massa específica, é a mesma formulinha, eu ia pegar a massa desse objeto, só que eu não ia usar o volume todo, eu ia usar só o volume da substância, o volume que tem material. Ou seja, quando eu estou falando da massa específica, o volume que importa é esse aqui.
tá? Só a parte que tem material. Então a diferença entre eles é que a densidade considera o corpo inteiro, enquanto a massa específica só considera o material. Se a substância, enfim, se o teu objeto tem um furo, daí eles vão ser diferentes. Quando o teu objeto não tem furos, daí se é um objeto homogêneo, daí vai dar a mesma coisa, tá tanto fácil tu usa densidade ou massa específica. A denominação mais comum a nível de ensino médio é essa aqui, tá? Então tá, muito obrigado pela atenção, por essa aula era isso e até a próxima.